Hoje eu gostaria de ler com vocês uma passagem de Natal. Há muitos textos sobre o Natal, nem todos eles falando do nascimento de Jesus. Porque existem muitos natais, existem momentos natalinos. Houve momentos natalinos nos evangelhos, houve momentos natalinos no livro de Atos dos Apóstolos, houve textos de Natal nas epístolas, porque, por exemplo, quando o anjo Gabriel aparece a Maria na cidade de Nazaré, é um texto de Natal. Quando Jesus nasce na cidade de Belém, é um texto de Natal. Quando os anjos cantam em um coro celestial e os pastores no campo escutam aquilo, é um texto de Natal. Mas também são textos de Natal todas aquelas narrativas como a de Paulo na estrada de Damasco, quando lhe aparece uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia, e ele descobre que a voz que ele ouvia era a voz de Jesus, e então é Natal no coração de Paulo. É Natal quando lá na cidade de Filipos, o carcereiro pergunta: o que eu posso fazer? O que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer? E Paulo responde à pergunta do carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então foi Natal. Hoje eu queria ler a vocês esse texto de Natal que se encontra em Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Mateus 4, 12. Eram os dias iniciais do ministério de Jesus. João fazia uma verdadeira revolução na Judéia, pregando no deserto da Judéia as verdades de Deus. As conversões aconteciam às centenas e às milhares de pessoas. O ministério profético de João Batista o levava até a proclamação das verdades éticas na porta de Herodes, que vivia com Herodias, mulher de seu irmão, e aconteceu que João foi preso. E é nesse ponto que nós nos encontramos em Mateus 4, 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Vamos orar? Vou pedir para Thomas desligar um desses ar-condicionados, parece que está muito frio aqui, e a gente vai ficar talvez mais confortável com um deles desligado. Senhor Deus,
Nós ouvimos Thomas nos contar há pouco histórias de Natal. Pessoas que encontraram a tua luz no meio da mais densa escuridão. Quando estavam assentadas no colo da morte. E nós te pedimos, Senhor, que realizes também na nossa vida histórias de Natal. Nascimento de esperança, de perspectivas, nascimento de uma nova direção na vida da gente, nascimento de um tempo de saúde e integridade da mente. Tem compaixão de nós e faze deste lugar simples aqui uma terra de Natal, um tempo de Natal, um encontro de Natal. É o que nós te pedimos em nome de teu Filho. Amém. O texto que nós lemos faz parte do estilo de Mateus de escrever. Cada um dos evangelhos encontra uma particularidade, uma característica própria por causa dos destinatários. Enquanto, por exemplo, João está escrevendo para pessoas de uma cultura grega, e ele escreve não apenas em grego, mas escreve com categorias que faziam sentido à mentalidade grega, à mentalidade helênica, à mentalidade marcada pelas polaridades gnósticas. Mateus, que era judeu e que escreveu provavelmente o seu texto originalmente em aramaico, tem uma perspectiva de dizer que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, criando um link entre a figura de Jesus de Nazaré e os profetas do Antigo Testamento, dizendo que a vida e o ministério de Jesus são uma implementação, uma concretização, uma realização daquelas profecias ou daquelas promessas. É por isso que nós vamos lendo o Evangelho de Mateus, encontrar o tempo todo algumas ênfases, como por exemplo, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Miqueias, o que fora dito pelo profeta Isaías, o que fora dito pelo profeta Malaquias, o que fora dito pelo... Então, o tempo todo, ele quer fazer essa validação do ministério de Jesus como uma concretização. O texto que ele se referiu é o que se encontra em Isaías, no capítulo 9, nos versículos 1 e 2. Ele diz que quando Isaías profetizava que aquela região de Cafarnaum, que à época se chamava a região de Zebulon e Naftali, aquela região distante, lá no extremo norte de Israel, aquela região seria, no extremo norte de Israel, aquela região seria visitada por uma experiência de luz. Nós vamos compreender o que é que tinha acontecido. O povo de Israel, se você tem uma Bíblia com um mapa, você vai ver isso melhor ainda. O povo de Israel, a nação de Israel, é tão dependente do Rio Jordão quanto o povo do Egito é dependente do Rio Nilo. De tal maneira que o Estado de Israel ele vai margeando o Rio Jordão, desde o seu nascedouro no deserto do Sinai, até onde ele morre, lá no Mar Morto. Todo esse percurso, e ao redor, ao lado desse percurso, está o Estado de Israel, que tiveram as suas limitações estabelecidas, as suas fronteiras definidas, não pelos juízes, nem por Moisés, nem por Josué, mas é exatamente no reinado de Davi e depois de seu filho Salomão que os limites do território de Israel vão ficar mais claramente definidos com a sua capital em Jerusalém. Depois da morte de Salomão,
uma série de lutas, de guerras civis acontecem em Israel, e a nação é dividida no Reino do Sul, com capital em Jerusalém, e no Reino do Norte, com capital em Samaria. O Reino do Norte passa a se chamar Israel, capital em Samaria, e o Reino da Judéia, o Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Conflitos. Esses conflitos aparecem já no Novo Testamento, quando, por exemplo, conversando com a mulher samaritana, Jesus diz, mas olha, dizem que o lugar para... A mulher samaritana diz a Jesus, dizem que o lugar para adorar é aqui, no Monte Gerizim. E vocês dizem que o lugar para adorar lá no Monte Sião, porque a cabeça dela estava sempre dividida nessa polaridade entre o povo de Israel, o Reino do Norte, e o povo da Judéia, o Reino do Sul, o Monte Moriá, o Monte Gerizim, o lugar de adoração. E eu pergunto a vocês, onde está a Galileia no meio disso tudo? Em lugar nenhum. Porque se o Reino do Norte tem capital em Samaria, a Galileia está mais ao norte ainda. Por isso é que a Galileia vai se tornar um lugar marcado por incertezas políticas, terra invadida o tempo todo por outros. Só toda vez que caía Israel, primeiro caía a Galileia. Incertezas religiosas, porque se a religião era forte, o judaísmo era forte na Judéia, no Reino do Sul, e relativamente denso também, como em antagonismo a essa espiritualidade judaica de Jerusalém, uma espiritualidade se formulou em Samaria. Na Galileia não, a Galileia é chamada de a terra dos gentios, a terra dos sem Deus, a terra daqueles que não têm temor a Deus. Então, o que se vê lá é incerteza religiosa, o que se vê lá é incerteza política, o que se vê ali é pecado, é escuridão, o que se vê ali é medo, é pobreza, é doença. Quando Filipe diz a Natanael que Jesus vem de Nazaré, qual é a reação dele? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa é a perspectiva, né? Nazaré, Galileia. E Jesus toma aquela decisão de, tendo crescido em Nazaré, depois que ele volta da visita que fizeram a João Batista, de ter sido batizado, de ter sido tentado no deserto da Judéia, quando ele volta a Galileia, ele vai ainda mais ao norte, para a cidade de Cafarnaum, uma cidade de pescadores à beira do mar da Galileia. E eu quero chamar a atenção a vocês para a descrição feita pelo profeta Isaías, repetida pelo evangelista Mateus, que aparece aqui no versículo 16. O povo que jazia, a expressão jazer aqui, é a tradução de uma expressão grega que significa literalmente estar sentado. O povo que estava sentado nas trevas viu grande luz, e aos que viviam sentados na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu acredito, meus irmãos, que nós vivemos num tempo em que as pessoas estão assentadas nas trevas e as pessoas estão assentadas na morte, carentes de luz. Jesus decidiu mudar-se e estabelecer-se em Cafarnaum, porque Cafarnaum era um lugar carente de luz. Eu sei que vocês lembram daquele incidente, daquele episódio, Ricardo, em que Jesus estava pregando no interior de uma casa,
E havia tantas pessoas à porta e à janela que acabaram destelhando o eirado da casa e desceram um paralítico numa maca. Lembra dessa passagem, Hélio? E Jesus fica impressionado com a fé daqueles homens. Este milagre aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum era esse lugar desesperadamente necessitado daquela luz, daquela voz, daquela palavra. E eu acho que o mundo precisa desesperadamente de ouvir e ver o Evangelho como luz. Tudo quanto Thomas descreveu reflete isso. Como as pessoas, por diferentes motivos e diferentes razões, elas estão presas à escuridão e à morte. Essa semana, uma ex-aluna minha, inteligente, brilhante, que esteve aqui algumas vezes em Labri, acompanhada de seu namorado, rosto feliz, me contou que, por algum motivo, o coração dela foi ficando triste. Não havia motivos econômicos, sociais, relacionais. Ela só foi ficando triste. E como ela foi ficando triste, já não bancava aquele negócio de ficar rindo para todo mundo, recepcionando o namorado com um sorriso nos lábios e palavras doces, ela estava triste. O relacionamento começou a esfriar. E porque o relacionamento começou a esfriar, ela foi ficando mais triste. E ela foi ficando triste até o ponto que o namorado disse: não quero mais, não dá mais. Aí foi embora. Aí a tristeza se transformou em revolta, autovitimização. Ela se sentia injustiçada e tal. E isso levou à depressão. Ela ficou deprimida, não saía de casa, não ia para o trabalho. Um dia, ela decidiu se matar. E tomou uma dose enorme de comprimidos para dormir. Disse: eu vou dormir de vez. 3 dias depois, ela acordou. E ela disse: não é possível. Não é possível que eu não tenha morrido. Tomou o resto da caixa toda. Agora eu morro. Foi quando arrombaram o apartamento dela. A família dela veio buscá-la e levou-a e socorreu-a. Que escuridão é essa? E como é que nós tão facilmente caímos nessa escuridão? E como nós, que agora estamos aqui olhando uns para os outros, rindo uns para os outros, abraçando uns aos outros, somos seres que caminham à beira do abismo da morte, quando não estamos assentados sobre ela. E ela vai medrando, crescendo, se espalhando dentro de nós. Como é que a gente pode viver isso? Hoje eu estava caminhando com o Tiago, e aí eu fui contar para Tiago algumas coisas. Eu disse: olha, tem umas coisas interessantes, porque a gente estava falando sobre algumas pessoas que vivem o mal e que são mais a tal ponto de tudo quanto delas procede é ruim. E aí eu disse: Tiago, há uma leitura da filosofia oriental que diz assim, que o mundo está dividido em 5 reinos. O primeiro reino é o reino dos infernos.
O reino dos infernos é aquele reino onde todos os indivíduos vivem ali para fazer o mal. Eles olham uns para os outros e querem instigar o mal. Estão sempre pensando em destruir. A oportunidade que tem, a máquina da mente, dos pensamentos e dos sentimentos são destrutivos. Esse é um reino terrível. Mas o segundo reino é o reino dos famintos. Também é um reino terrível. O reino dos famintos é aquele reino onde as pessoas estão sempre precisando de algo, querendo algo, buscando algo, vivem insatisfeitas. Ah, se eu tiver, ah, se eu conseguir, ah, se eu conquistar, e vivem assim. É o reino dos famintos. O terceiro reino é o reino dos competidores, daqueles que o tempo todo se enxergam a partir do outro e querem conquistar, e querem superar o que os outros têm. E querem vencer, e vencer significa ter mais, ser mais do que o outro é. Vivem o tempo todo utilizando suas armas para sobrepor e sobrejugar os outros. O quarto reino é o reino dos operários, dos semideuses. Os semideuses são esses caras que trabalham e o que eles fazem dá certo. E o que eles fazem prospera. E eles se metem a fazer, e a fazer, e a fazer, e onde eles põem a mão as coisas crescem, e eles nunca cessam de fazer. O quinto reino é o reino dos deuses. Mas os orientais estão pensando o tempo todo aqui, né? Esses 5 reinos são reinos humanos. O que são o reino dos deuses? São aqueles que só comem os frutos, que só aproveitam os resultados, e que se envaidecem por serem quem são, os seres que colhem os frutos e aproveitam os resultados. No Bhagavad Gita se diz que essa árvore, como que crescesse, que plantada no reino dos semideuses, cresce, 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 mas na hora de dar fruto vira para o reino dos deuses. Os ramos que dão fruto estão lá. E aí você pergunta, qual dos 5 reinos é o lugar da sabedoria? Nenhum deles. Quando Jesus olhou os homens, ele descobriu que o que pode trazer luz para mim e para você é reconhecer as nossas relações, olhar para nós mesmos como seres pecadores, ver o próximo como um ser pecador e construir um elo de amor entre nós e eles. Vejam o que diz o versículo 17. O versículo 16 diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E essa luz é a mensagem de Jesus, cujo conteúdo é o seguinte, versículo 17: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu queria que nós meditássemos nessa frase, simples frase, que é luz para as nossas vidas, esperança para a nossa caminhada, paz para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, nós somos pecadores. Por isso o convite de Jesus é: arrependei-vos. Ora, Jesus não está mandando que nós nos arrependamos de nossos pecados, Ele está nos dizendo que nós devemos nos arrepender de nossa mentalidade, da forma como cogitamos, da forma como vivemos, da forma como se elaboram os nossos pensamentos. Eu já disse aqui, a expressão imperativa que se lê aqui, arrependei-vos, é a expressão grega metanoieté. Mude o vosso pensamento, mude os vossos conceitos, o vosso entendimento, transforme. O prefixo meta não significa mudança, como a gente pensa, em metamorfose. O prefixo meta significa uma transformação qualitativa para um estágio superior. Metanoieté é: tenham pensamentos melhores, cogitem melhor, alcancem uma compreensão melhor da vida. A nossa natureza
é o amor. Há uma música de Gil, que todos nós já escutamos, em que ele diz: não despedace o coração, o verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Gil está dizendo, eu me lembro de uma moça me perguntando: mas pastor, o senhor concorda com Gil que o verdadeiro amor é vão? Aí eu disse: eu concordo, mas não é no sentido que você está pensando, vão no sentido de sem valor. É que existe essa palavra, o vão da casa, o vão da sala. O verdadeiro amor é espaçoso, ele cresce para o infinito, ele é como um imenso monolito. O amor é a nossa arquitetura, é a razão de ser, é o plano de Deus para a nossa vida, é o amor. Não é ter, juntar, possuir, comprar, vender. Não é criar filhos. Não é ser conhecido ou famoso. O propósito de Deus para a nossa vida é o amor. Essa é uma compreensão libertadora, transformadora. Por isso Jesus disse: arrependei-vos, larga essa coisa toda, volta a tua mente para o que importa, e o que importa é construir elos de amor uns com os outros, para que a gente tenha olhos para ver a dor do outro, para que a gente tenha coração para se interessar e se compadecer com a dor do outro, para que a gente tenha mãos para acudir e socorrer uns aos outros. A segunda verdade que esse texto nos diz é que o motor desse arrependimento é a consciência de que o reino de Deus está próximo. Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Geralmente, a nossa tendência, Pedro, é ler esse texto no sentido escatológico, dizendo: arrependei-vos porque enquanto dá tempo, arrependei-vos enquanto dá tempo, porque o reino de Deus vai chegar, e quando o reino de Deus chegar, tudo vai acabar e você aproveita a oportunidade. Não acredito que seja esse o sentido do texto. O que Jesus está dizendo para mim e para você, Renato, é o seguinte: muda teu coração, começa a dar valor ao que tem valor, porque o tempo da ilusão acabou, o reino de Deus chegou. O reino de Deus se instalou, se invadiu. Já não mais é época de apegarmos-nos às ilusões. Já não faz mais sentido viver à procura do que não é. Arrependam-se, mudem seu coração, se libertem dessas buscas vãs, banais, porque o reino de Deus chegou, se instalou, se aproximou de mim e de você. E esse reino de Deus é a nova dimensão, é a nova existência, é a nova ordem, é a libertação do caos, da irrealização. Sabe por quê, Luciana? Porque todo esforço nosso para conquistar esse mundo só nos leva a perder a nossa alma. Hoje, Thomas, eu escutei uma mensagem antiga do Caio Fábio, e ele pregava sobre aquele texto: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Você sabe, Heleno, que as pessoas estão o tempo todo querendo ganhar o mundo, né? Tem que conquistar o mundo, lá, todo lado. E aí, a gente geralmente lê esse texto dizendo assim: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perder a sua alma é ir para o inferno. Não tem nada a ver. O que Caio diz é o seguinte: o que adianta um homem
voltar toda a sua energia para conquistar as coisas de fora, enquanto a sua alma perde a capacidade de amar, perde a capacidade de sentir, perde a capacidade de solidarizar, perde a capacidade de se emocionar. Isso é perder a alma. Perder a alma não é ter a alma lançada no inferno. Perder a alma é não poder mais ser você. Tamanhos são os compromissos de representações e simbolizações do ser. O que adianta o homem, se ele fizer todas essas conquistas para fora, enquanto ele se perde para dentro? E o convite de Jesus é esse convite, de que a gente encontre a razão, a compreensão, esse arrependimento, que me revela que o propósito de Deus para a minha vida é amar o meu próximo, criar vínculos de amor. E que o reino de Deus chegou com a sua agenda, com seus valores, com seu novo diapasão. E quando a gente experimenta isso, a luz resplandece nas trevas. E o primeiro lugar que essa luz ilumina é o meu próprio coração. Eu saí ontem com Karina, com Giovana, com a amiguinha de Giovana, para ver as decorações de Natal da cidade do Recife. Se você está pensando em levar seus filhos para ver a decoração de Natal da cidade do Recife, não faça isso, porque não há decoração de Natal na cidade do Recife. A Assembleia Legislativa está decorada lá. A Assembleia salvou Célio. A praça ali das princesas, né? A praça do Palácio do Governo, está decorado, tem lá umas coisas, a gente desceu, e a contenção de despesas está séria. Só metade da praça foi decorada, a outra metade está no escuro, né? Só decoraram metade da praça. E a gente deu uma volta para ver essas coisas, era para ver a decoração de Natal. E eu acho certíssimo, acho que a prefeitura tem que economizar recursos mesmo. Mas a metáfora está aí, né? O Recife é um lugar de pouca luz. A escuridão está se desenvolvendo ao nosso redor. A escuridão está se desenvolvendo dentro de nós. Nossa vida de oração precisa ser retomada, meus irmãos. Nossa vida de comunhão com Deus, nossos retiros espirituais. Tudo isso precisa ser buscado para que essa luz, porque Jesus não apenas trouxe a luz, mas disse: vós sois a luz do mundo. Ele nos iluminou para que iluminemos. Vamos orar? Talvez nesse exato momento haja muita escuridão dentro de você. E há 3 formas de sabermos que a escuridão está tomando conta da gente. A primeira é quando nos sentimos confortáveis no pecado. Preste atenção. Quando nos sentimos confortáveis no pecado. Quando a gente se sente confortável no pecado, é porque a escuridão, a morte, tomou conta e nós nos assentamos na escuridão e na morte. A segunda forma de percebermos que a escuridão está crescendo dentro de nós é quando a incerteza e a dúvida tornam o nosso interior um lugar de torvelinhos, um lugar tempestuoso, um lugar de inquietações mil, a insegurança e a dúvida, porque a fé lança fora o medo
O amor lança fora o medo. Onde há fé, onde há amor, se assenta a segurança, a paz. E o terceiro modo de perceber que a escuridão está se desenvolvendo, está crescendo dentro de você, é quando você só consegue pensar em si mesmo. Você só consegue pensar o que você precisa, o que você quer e o que você deseja. Sua mente se infantilizou. Mas para a região que estava assentada em trevas veio grande luz, e para que os que habitavam na região da sombra da morte lhes resplandeceu a luz. A mensagem de Jesus para mim e para você hoje é esta: arrependei-vos, porque o reino de Deus se aproximou de nós. O reino de Deus está entre nós. E há uma nova ordem, uma nova lógica, uma nova razão, um novo modo de viver, de falar, de existir. Senhor Deus, Senhor das luzes, Senhor do Natal, Senhor que acendeu a estrela de Davi e a conduziu Tu que pela estrela guiastes os magos até Belém. Tu, Senhor, que nos enviastes para ser luz neste mundo tenebroso. Ilumina-nos, Senhor. Dá-nos a oportunidade de nos arrependermos juntos, como comunidade, a buscarmos razões diferentes, motivos diferentes, motes diferentes para a vida, para a paz, para a alegria. Ah, Senhor, esse mundo tão escuro e tão perdido, ajuda-nos a ser luz neste mundo, a sermos luz e a termos luz. Amém.